Paróquia São Mateus de Guariba apresenta Evangelho do Dia, com Padre Rodrigo. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Sexta-feira, 2 de setembro, primeira sexta-feira do mês. Recordemos que a primeira sexta-feira é sempre dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. Aqui em nossa comunidade, na Matriz de São Mateus, recordo que às 3 horas da tarde teremos a missa em honra ao Coração de Jesus, com a bênção dos doentes. E logo mais à noite, às 7 horas da noite, adoração ao Santíssimo e missa na comunidade Nossa Senhora dos Migrantes. Sagrado Coração de Jesus, tende piedade de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira um retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha. Senão vai rasgar a roupa nova e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos, e ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz: o velho é melhor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, no Evangelho desta primeira sexta-feira do mês, Jesus é criticado pelos fariseus e pelos mestres da lei porque os seus discípulos não jejuavam com a mesma frequência que jejuavam os discípulos de João e dos fariseus. Eles comem e bebem como se estivessem numa festa, afirmam eles. Jesus então explica que eles estão de fato numa festa. Por quê? Porque o motivo dessa festa é a sua presença entre eles. É a presença de Jesus. Quem tem a presença de Jesus em sua vida tem motivo para se alegrar, festejar, comemorar, celebrar. É por essa razão que a Eucaristia é uma celebração comparada com uma festa, com um banquete, no qual nós somos felizes e alegres porque nós somos convidados a participar desse banquete. Não é isso que o sacerdote diz quando apresenta a Eucaristia, né? O Cordeiro de Deus antes da comunhão? Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Ser convidado para participar dessa ceia, desse banquete eucarístico, para nós deve ser motivo de felicidade. Tristes ficam os que precisam jejuar, os que se privam, ou os que foram privados da Eucaristia, dessa comunhão, desse banquete. A Igreja nos coloca algumas datas para jejuarmos, sobretudo nos tempos de maiores penitência, como a Quaresma, o Advento, ou as sextas-feiras, né? Fazer um recolhimento ainda maior. Mas quando celebramos e participamos no domingo, que é a Páscoa semanal do cristão, domingo não é dia de jejum, domingo é dia de festa, de celebração, da família, de escuta da palavra, de participar desse banquete da Eucaristia. Então é por isso que nós compreendemos, né, por que Jesus usa a comparação da festa de casamento.
com a presença do noivo e explica o porquê que eles não jejuam. Enquanto Jesus estiver presente, eles não precisam jejuar. Aí, quando Jesus for tirado do meio deles, aí eles devem jejuar. E é por isso que nós jejuamos, como disse na Quaresma, que é em memória da paixão e da morte de Jesus. Aquele momento em que Jesus é tirado do meio do seu povo, né? Então, que nós saibamos reconhecer a presença de Jesus entre nós, saibamos nos alegrar com isso, essa alegria que deve ser manifestada por meio das nossas ações de amor, de caridade com o próximo, tornando assim a vida daqueles que sofrem também mais alegres e cheias de esperança. Além disso, não nos esqueçamos, é claro, sejamos servidores de Cristo, trabalhando para que o seu projeto de amor se realize entre nós, sempre com a fidelidade que se espera de qualquer cristão. Deus abençoe você, uma excelente sexta-feira e um bom final de semana. Deus te abençoe. Você ouviu Evangelho do Dia com Padre Rodrigo. Realização: Paróquia São Mateus de Guariba.